Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia que Deus nos chama a mergulhar no seu coração, a descobrir os seus tesouros. E hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro, com muita alegria nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o Evangelho, que está lá em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algumas algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, essa passagem de hoje, este evangelho de hoje, muito forte para nós, muito forte para a nossa meditação, muito forte para nós mergulharmos no mistério da nossa salvação, para nós mergulharmos no mistério da misericórdia de Deus e entendermos de onde nos tira o Senhor quando Ele nos resgata, quando Ele nos redime das garras do pecado, da morte. Às vezes a gente não tem esta dimensão de que realmente nossa vida é salva por Deus, de que nós não estaríamos bem se não fosse Deus. Às vezes nós olhamos para esta narrativa aqui do Evangelho e olhamos: não, era aquela pessoa que estava ali endemoniada, era aquele filho de Deus que estava ali, mas eu não, eu sou uma pessoa
boa, né? Eu sou uma pessoa que sempre teve ali uma vida equilibrada. Então, isto aqui é sobre outras pessoas, não é sobre mim. Meu irmão, isto que aqui está expresso, muitas vezes na nossa vida, está escondida. Nós, quando estamos em pecado, estamos exatamente como este endemoniado. Estamos no cemitério, estamos andando no meio dos túmulos, estamos nos ferindo e ferindo aos outros. Estamos presos pelas algemas do pecado, mesmo que essas algemas não sejam visíveis. Então Jesus hoje ele quer também colocar para fora aquilo que em nós hoje é situação de pecado, é situação de morte, e que nós precisamos trazer à luz, precisamos levar à presença de Cristo, para que Ele sim cure, para que Ele sim nos liberte, para que Ele sim nos salve. Então, o primeiro ponto de meditação que nós trazemos para hoje é este, que o pecado só vem para roubar, matar e destruir. O pecado nunca vem trazer nada de bom. O pecado nunca pode ser para nós algo que nós queremos ali conviver, ter uma boa convivência com o pecado. O pecado não me atrapalha tanto, eu sou uma boa pessoa, só tenho este pequeno pecado aqui que eu vou me acostumando com ele. Não, eu sou uma pessoa boa, eu faço várias coisas boas, mas eu tenho esse lado aqui que não é tão bom, e eu vou me acostumando e eu vou aceitando aquela intrusão. Meu irmão, você foi criado para a santidade, você foi criado para Deus, você foi criado para uma vida plena. Nós não podemos, meus irmãos, nos acostumar com o pecado. Nós não podemos, meus irmãos, aceitar o pecado na nossa vida, porque todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado aparta-nos de Deus, nos tira da amizade com Deus. Todo pecado conduz à morte. São Paulo fala isso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A gente não pode conviver com o pecado, nós não podemos aceitar o pecado e nem podemos achar que vamos dominar sobre o pecado com a nossa força humana. Aqui o Evangelho nos mostra que aquele homem foi muitas vezes amarrado, acorrentado. As pessoas tentavam controlar com as suas forças, com os seus meios, aquele mal, mas ele sempre se libertava, ele sempre se soltava. O mal não pode ser combatido com as nossas forças humanas. Sim, precisamos da nossa vontade. A nossa vontade é essencial. Sem a vontade, nada vai acontecer, porque Deus respeita a nossa liberdade. Mas nós também não podemos abrir mão da graça. Então, com a nossa vontade, nós abraçamos a graça. Com a nossa vontade, nós vamos até Cristo e pedimos: Senhor, salva-me. Senhor, cura-me. Senhor, liberta-me deste mal que me aprisiona. Então, entender isso, né? Somente Cristo tem poder para nos libertar do mal. E ainda que os nossos pecados sejam muitos, ainda que o mal em nós seja imenso, ainda que nós tenhamos praticado muitas coisas horríveis, Cristo é capaz de nos libertar. Cristo é capaz de vencer, porque Ele já venceu. Jesus já venceu o inimigo de Deus. Jesus já venceu a morte. Jesus já ressuscitou e já nos dá a vida eterna. Nós só precisamos abraçar esta graça que Deus nos dá. Então, aqui Jesus ele mostra isso quando fala: olha, é uma legião, são muitos. Mas Jesus, com a sua palavra, ele vai ordenando, e estes espíritos obedecem Jesus. Porque Deus, ele reina sobre tudo. Deus, a gente só precisa, na nossa liberdade, abrir este espaço para que Deus entre na nossa vida e limpe, purifique tudo aquilo que em nós hoje ainda não é dele. Precisa ser dele, né? Então, o terceiro ponto que a gente queria meditar aqui juntos é uma coisa assim que às vezes dói no nosso coração, né? Porque as pessoas que estavam ali na região daquele homem, né, as pessoas veem aquilo que acontece, vão para a cidade, vão para os campos anunciar aquilo que Cristo fez, e as pessoas vêm até ali, veem os frutos,
Vem o homem, tocam ali nos frutos, e mesmo assim, pelo seu coração endurecido, por estarem com a... É engraçado a gente ver isso, porque aqui fala muito dos homens que guardavam os porcos, né? Os porcos, lá para o pensamento dos judeus, eram animais impuros. Então, as pessoas que lidavam com os porcos eram pessoas impuras. Isto indica para nós, né, que aquelas pessoas daquela região eram pessoas que não estavam numa comunhão com Deus. Então, por isso, quando as pessoas veem a ação de Deus, no lugar de se alegrar, no lugar de pedir que Jesus fique ali no meio deles e realize muito mais, eles rejeitam aquela graça. Porque muitas vezes a gente é assim também. Muitas vezes Cristo ele se aproxima de nós, Cristo realiza no meio de nós obras maravilhosas e a gente olha para aquilo, mas porque aquilo afeta a nossa humanidade, porque nós estamos acostumados com outras coisas, porque aquilo vai exigir de nós conversão, porque aquilo vai exigir de nós mudança de vida, porque aquilo vai exigir de nós um esforço de abandonar o homem velho, de morrer com o homem velho para abraçar um homem novo. Nós preferimos o caminho mais fácil, o caminho largo, a porta larga que leva à morte, que é dizer, não, isso não é para mim, é melhor, Jesus, que tu vá embora. É melhor que você vá fazer as tuas obras em outro lugar, porque aqui não tem espaço para ti. Porque aqui eu quero ficar aqui com os porcos mesmo. Porque aqui eu quero ficar nesta minha vida, do meu jeito, fazer as coisas do meu jeito. Então, é o espírito do mundo que se contrapõe ao espírito de Deus. Nós, para sermos de Deus, a gente precisa estar disposto a mudar. Precisamos estar disposto a não saber. Precisamos estar disposto a abraçar o novo de Deus, que vai se manifestando na nossa vida de formas surpreendentes, né? Quem diria que você, talvez há 6 meses, você, irmão, que está aí conosco acolhido, quem diria que você hoje estaria aí, né, na casa de Deus, aqui meditando sobre a palavra de Deus, com esses irmãos ao teu lado, caminhando junto? Quem iria acreditar naquilo que o Senhor já realizou? Quem iria acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer? Nós não temos dimensão da graça que Deus quer realizar no nosso meio, mas nós precisamos estar dispostos a abraçar as novidades de Deus que se manifestam a cada dia na nossa vida, né? E por fim, quando termina, né, toda a história e Jesus está saindo da cidade, aquele homem que foi curado, ele pede para ir com Jesus. Porque quando Jesus passa, né, pela nossa vida, ele nos chama a segui-lo. E aquele homem, ele sente, né, este desejo de seguir Jesus também. Mas Jesus, ele fala para ele, não é aqui o teu chamado, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. E o homem, ele realmente vai embora, ele começa a pregar ali em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades, né? Ali da região, ele começa a pregar ali em toda a região, e muitas pessoas vão sendo alcançadas pelos frutos daquela ação de Deus por causa do testemunho daquele homem, porque ele não se cala. Então, a vocação, ela não é a gente fazer aquilo que a gente quer. O homem queria outra coisa, o homem queria seguir Jesus, por mais que seja bonito aquilo que você quer. Vocação é estar onde Deus nos quer. Vocação é encontrar esta vontade de Deus na nossa vida e aderir a ela mesmo que nos custe, mesmo que para nós seja desconfortável, mas é aquilo que Deus pede. É aquilo que Deus nos chama a viver e a ser. E por isso nós vamos, porque nós confiamos na voz de Deus. Nós não confiamos na nossa voz, nós não confiamos no nosso discernimento, mas confiamos em Deus. O Senhor é meu pastor, Ele me conduz, Ele me guia, Ele me leva e eu vou aonde Ele me mandar. E aí vem os frutos, e aí vem as graças, e aí vem a fecundidade, porque nós não estamos aonde nós queremos estar. Não é porque você quer que você vai ser um missionário, não é porque você quer que você vai ser membro da comunidade de vida, não é porque você quer que você vai ser um consagrado da comunidade, mas é porque Deus te chama.
E se Deus te chama, meu irmão, Ele vai te dar os meios e vai te convidar. Mas para isso você vai ter que se esforçar. Mas talvez Deus também te chame a outros caminhos dentro da igreja. E aí você também vai ter que trilhar estes caminhos com coragem. Não os caminhos que tu quer, mas os caminhos que Deus quer para você. Amém? Então que nós possamos ter a coragem de nos despojar para abraçar as novidades de Deus e deixar que Ele reine na nossa vida, reine na nossa história e seja de fato o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então que Deus nos abençoe e que Maria nos guarde no seu coração imaculado de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.